Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre fluxos de energia no ciclo de refrigeração de simples estágio. Inicialmente é interessante nós falarmos um pouquinho do que seria um sistema de simples estágio e de múltiplos estágios. O sistema de simples estágio é aquele em que a compressão ocorre de uma única vez, ou seja, em um mesmo equipamento, a compressão do fluido refrigerante vai acontecer em apenas um compressor. Quando a diferença entre as pressões de condensação e evaporação é muito grande, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso em vídeos futuros, é recomendável que se utilize mais de uma etapa de compressão para que o compressor não tenha um ΔP muito grande. Então, aí a gente pode usar dois ou alguns estágios de compressão. Nesse caso, então, nós temos sistemas de múltiplos estágios, ou seja, a compressão vai acontecer em múltiplas etapas. O que nós falaremos aqui se aplica, evidentemente, aos sistemas de múltiplos estágios. Porém, é mais fácil nós entendermos esses princípios, neste caso desse vídeo, os fluxos de energia, a partir de um sistema de simples estágio, mas depois basta apenas fazermos a extrapolação. Então essa figura mostra um sistema de simples estágio com os seus principais equipamentos. Naturalmente podem haver outros equipamentos, outros acessórios que vão sofisticar um pouquinho o ciclo ou o sistema, mas são esses os equipamentos básicos, tanto mostrados aqui nessa figura direita, quanto à esquerda, quanto na figura direita. Então comecemos aqui pelo compressor, nós temos em seguida o condensador, nesse caso aqui tem representado um reservatório de líquido, que é um equipamento que fica antes da válvula de expansão, e como o próprio nome já diz, o seu papel é acumular líquido proveniente do condensador e evitar que parte eventualmente de algum vapor que não se condensou seja direcionado para a válvula de expansão. Ele vai funcionar também como um pulmão, como um ponto ali de amortecimento para variações de cargas. Se a carga aqui variar instantaneamente, aqui nós temos uma quantidade de líquido em excesso que poderá ser evaporado para suprir aquela variação momentânea. Então nós temos aqui tubulação, válvula de expansão, ou em sistemas menores poderia ser um tubo capilar, no caso de um refrigerador, de um equipamento doméstico. Nós temos o evaporador, que também é um trocador de calor à semelhança do condensador, e finalmente a linha de sucção que direciona o fluido novamente ao compressor. Percebam que nessa figura é possível perceber onde o evaporador e o dispositivo de expansão estão localizados. Eles estão localizados na câmara fria. Então, o evaporador é o equipamento onde ocorrerá a evaporação do fluido de trabalho. Nesse processo de evaporação, o fluido de trabalho vai receber calor, e ele recebe calor de quem? Da câmara fria, fazendo com que a sua temperatura, a temperatura da câmara fria, então, seja reduzida, ou aquele calor adicional que ocorreu em função de uma nova carga, um novo material que foi colocado, esse calor é retirado para que a temperatura seja mantida. Outro equipamento importante aqui de troca de calor é o condensador. Ele vai rejeitar calor para o ambiente. E o compressor é que vai fazer com que o fluido sofra essa variação de pressão e também vença todas as perdas de carga, as resistências ao escoamento. Então esses são os três equipamentos onde ocorrerá seja absorção de energia, seja rejeição de energia, em forma de trabalho ou em forma de calor. Isso fica um pouquinho mais claro nessa figura à direita, em que nós temos aqui o evaporador. Aqui o evaporador está em cima, mas nesse esqueminha aqui ele está embaixo, só prestar atenção nisso. Então aqui a gente tem um fluxo de energia em forma de calor, ele recebendo calor, então é um primeiro fluxo. Um segundo fluxo seria a absorção de trabalho, então o fluido está recebendo trabalho no compressor. E finalmente, o terceiro fluxo de energia é a rejeição de calor lá no condensador. Então, quando falamos em fluxo de energia no sistema de refrigeração, nós estamos falando das quantidades de energia que vão entrar ou sair
do sistema, no fluido de trabalho, por meio do evaporador, do compressor e do condensador. E os demais equipamentos? Evidentemente que em alguns equipamentos pode ocorrer perda de carga, pode ocorrer também a perda de calor ou até mesmo a absorção de calor, mas são parcelas que estão dentro daquelas perdas e irreversibilidades, que quando a gente vai, pelo menos numa primeira análise, a gente não leva em consideração essas quantidades. Claro que depois, para fazer a análise refinada, exata, para dimensionamento, aí sim a gente tem que levar essas perdas em consideração, porque pode ser que os equipamentos previamente selecionados não sejam nem capazes de atender a demanda. Mas numa primeira análise a gente deixa esses fluxos secundários, vamos dizer assim, de lado e vamos nos concentrar aos fluxos primários, que são a absorção de calor no evaporador, a realização de trabalho no compressor e a rejeição de calor no condensador. Então, quando a gente fala em fluxo de energia, o diagrama de Mollier ou diagrama pressão-entalpia é aquele que melhor vai nos ajudar para o dimensionamento, especificação e compreensão do fenômeno, especialmente nesses três equipamentos por onde nós temos troca de energia. Nós já mostramos esse diagrama em vídeos anteriores, eu não vou gastar muito tempo aqui, mas só para relembrar que aqui nós temos a região, essa curva que é chamada de domo, à esquerda nós temos a região de líquido, sobre essa linha do lado do líquido nós temos líquido saturado, no interior da curva nós temos líquido mais vapor, na linha da curva, sobre a curva do lado à direita nós temos vapor saturado, e na região à direita da curva nós temos vapor superaquecido. E o sistema de refrigeração ele vai trabalhar basicamente nessas três regiões: líquido, comprimido, região de saturação e vapor superaquecido. E a partir dessas transformações termodinâmicas é que esses fluxos de energia entrarão e sairão do sistema, promovendo então o efeito de refrigeração desejado. Aqui nós temos as linhas de temperatura, essa aqui e essa aqui. A gente no sistema de refrigeração de compressão simples nós vamos ter duas linhas de temperatura basicamente, a temperatura de evaporação e a temperatura de condensação, lembrando que esse diagrama ele é o diagrama que diz respeito ao fluido frigorífico, ao agente de refrigeração. Claro que a gente pode ter como referência ali para perceber onde estão as temperaturas ambiente e a da câmara fria, mas esse diagrama representa os estados termodinâmicos pelos quais o fluido de trabalho passará. Então é bem importante a gente ter em mente isso e não confundir, porque, por exemplo, vamos tentar ler a propriedade do ar nesse diagrama. É óbvio que a gente não vai encontrar do ar atmosférico, por exemplo, porque esse diagrama diz respeito ao fluido de trabalho, ao fluido frigorífico. Então, mostrando aqui o diagrama de pressão entalpia, o diagrama de Mollier, onde que o ciclo de refrigeração vai acontecer. Ele está representado aqui por essas curvas, essas linhas vermelhas. Então aqui a gente tem, nessa primeira linha, na temperatura, a temperatura constante e na temperatura de evaporação, absorção de calor. Então a gente vai conseguir fazer a mensuração a partir da variação de entalpia, uma vez que essas energias, pela primeira lei, a gente vai simplesmente a diferença de entalpia entre os pontos que estão em análise. Lembrando que normalmente essa entalpia é uma entalpia específica. Então, para nós termos a quantidade de energia, é necessário multiplicar pela vazão mássica. Essa curva aqui está representando, vejam que ela está paralela ou proximamente paralela à linha de entropia constante. Então, ela está representando uma compressão isoentálpica. Isso quer dizer que é uma compressão reversível e adiabática, por enquanto. Depois, quando nós fizermos uma análise refinada, nós veremos que essa compressão não é isentrópica, porque ela perde calor e ela também é irreversível. Mas, num primeiro momento, como dito já em vídeos anteriores, essa primeira análise desse ciclo ideal, que é diferente do ciclo de Carnot, mas ele é um ciclo ideal porque ele considera especialmente essa condição aqui de compressão isentrópica, é a primeira análise que fazemos e depois a gente faz o refinamento. Aqui nós vamos ter a troca de calor
já não a temperatura constante, há um outro desvio em relação ao ciclo de Carnot, né? Porque aqui, ó, nesse ponto, nós temos uma temperatura superior, que é a temperatura de condensação, porque nesse ponto está passando uma curva paralela a essa aqui. Então, se a gente fizesse uma paralela, nós encontraríamos uma curva parecida com esse movimento que eu estou fazendo no mouse aqui, no indicador. E a temperatura no domo seria nesse patamar aqui aproximadamente. Então veja que é uma temperatura superior à temperatura de condensação. No condensador, então, a gente rejeita calor e depois finalmente faz uma expansão isentálpica, ou seja, sem transferência de calor, adiabática. Ele não perde nem ganha calor, porém é altamente irreversível. Então esse é o ciclo termodinâmico de simples estágio num diagrama pH. Limpando um pouquinho o diagrama para a gente conseguir perceber os equipamentos. Então, naturalmente, nós vamos ter aqui embaixo o evaporador. O evaporador, como mostrado lá no primeiro slide, ele está dentro da câmara frigorífica. O dispositivo de expansão também estará colado ali nele, bem próximo, dentro da câmara frigorífica. E os outros equipamentos, compressor e condensador, estarão fora e podem até estar bem distantes, inclusive. Então, aqui nós temos o evaporador, o compressor fazendo a compressão isentrópica, o condensador rejeitando o calor, seja para a atmosfera ou seja para um outro meio de resfriamento, pode ser água, por exemplo, e o dispositivo de expansão, que é quem faz aquela descompressão, aquela expansão abrupta do fluido para que ele atinja a pressão e temperatura de evaporação. E finalmente, então, falando dos fluxos, dando nome aos fluxos, já que nós entendemos as grandezas, os equipamentos, onde eles estão no diagrama de pressão e entalpia, vejam que aqui a gente continua com evaporação no evaporador, compressão no compressor, condensação no condensador e expansão no dispositivo de expansão. Todos os processos principais estão representados aqui e agora a gente vai apenas dar nome aos fluxos de energia. Então, ao calor específico, o que é calor específico? Unidade de energia por unidade de massa, ou, por exemplo, kJ por quilograma, a gente, absorvido ali no evaporador, nós damos o nome de efeito de refrigeração, cujas unidades serão, por exemplo, kJ por quilograma. Na verdade, todas as grandezas aqui terão essas unidades, porque a entalpia aqui é uma entalpia específica. Como que nós calculamos esse efeito de refrigeração? Ora, é a diferença entre a entalpia desse ponto e a entalpia desse ponto. Esse ponto aqui tem a entalpia, nesse diagrama, do líquido saturado na temperatura de condensação. Que vejam que essa expansão é uma expansão isentálpica, é uma expansão adiabática. Então, o efeito de refrigeração, a capacidade que nós temos de refrigerar, de absorver determinada carga térmica, é calculada aqui, e eu arriscaria dizer que esse é o pontapé inicial de um projeto, de um sistema de refrigeração, de especificação de equipamentos. A gente tem que saber primeiro qual que é a capacidade de calor que nós temos que absorver. E a partir daqui depois a gente segue, mas nós vamos ter uma aula especificamente sobre isso. A potência do compressor nada mais será do que também a diferença de entalpia entre esses dois pontos. Esse ponto aqui é o ponto final de compressão e esse ponto é o ponto inicial de compressão. Ora, vejam de novo, diferença de entalpia vezes a vazão máxima. Simples assim. A essa quantidade de energia nós denominamos entalpia de compressão. Então aqui efeito de refrigeração, entalpia de compressão. Lá no condensador, nós vamos rejeitar todo o calor absorvido, que é o efeito de refrigeração mais a entalpia de compressão. Isso é a primeira lei da termodinâmica simples. Então, o que está saindo é igual ao que está entrando, uma vez que a variação de energia é nula por ser um ciclo. Então, o que entra é o efeito de refrigeração mais a entalpia de compressão, o que sai é o calor total rejeitado lá no condensador. Agora, esse calor rejeitado ele pode ser separado ou dividido em duas formas de calor. Uma é o calor sensível, que é aquela quantidade de calor em função da variação de temperatura do fluido, porque o fluido ele é superaquecido,
suponhamos que a temperatura de evaporação seja 45 graus, e ele sai do compressor a 60 graus. Então, entre 60 e 45, ele está perdendo calor, mas perdendo calor sensível, porque ele não está mudando de fase, mas está reduzindo a sua temperatura. E a partir do momento que ele toca o domo aqui, aí o calor que nós temos é o calor latente, ou seja, a perda de energia a partir da transformação de fase, de vapor para fase líquida. Então nós temos o calor latente. O calor total, então, será calor latente mais o calor sensível. E finalmente nós temos aqui o processo de expansão, que não envolve quantidade de energia, variação de absorção, realização de trabalho, né, absorção e rejeição de calor. Por mais que na prática pode haver uma perdazinha, mas por enquanto a gente rejeita esse efeito. E o último grandeza que eu gostaria de ressaltar aqui é o flash gas, que é aquele efeito de refrigeração potencial que é perdido. Porque vejam que esse fluido de trabalho a essa temperatura, ele seria capaz de absorver todo esse calor. Esse efeito de refrigeração poderia ser a entalpia desse ponto menos a entalpia desse ponto. Mas o nosso processo começa aqui. Por quê? Porque essa expansão começa a partir desse ponto. Então, se nós tivermos, e nós temos, mecanismos para trazer esse ponto do início de evaporação para trás, mesmo mantendo ou variando muito pouco esse ponto aqui do final da condensação, nós podemos aumentar o efeito de refrigeração e reduzir esse flash gas. Esse flash gas é um efeito indesejado, porque ele significa uma perda potencial de energia. É um não aproveitamento de um potencial, não é uma perda efetivamente, mas é um aproveitamento menor do que aquele que poderia ser feito. Então nós vamos estudar em vídeos futuros mecanismos ou formas de trazer esse ponto para trás, aumentando o efeito de refrigeração, o que vai implicar no aumento do COP, que é o coeficiente de performance, que quanto maior, melhor. A gente busca maximizar esse efeito. Com esse slide, então, eu finalizo essa aula. Teve como objetivo ressaltar quais são os fluxos de energia, calor absorvido, trabalho e calor rejeitado, os equipamentos onde isso ocorre e onde esses fluxos estão posicionados no diagrama pressão-entalpia. Porque a partir de agora, tendo os valores de pressão, temperaturas e outras propriedades, nós somos capazes de definir e calcular essas grandezas. Eu espero que tenha ficado claro. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato e eu espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até lá!